Olá, pessoal. Na análise de hoje, eu, em vez de trazer um filme, uma série, eu vou trazer um musical, porque musical é algo que eu. A minha filha, que hoje tem 13 anos, ela começou a estudar teatro musical e ela acabou trazendo, né, essa cultura do teatro musical. Eu acho muito interessante. A gente vai assistir vários musicais e é um universo que ela se aprofunda bastante. Ela estuda desde 2000, entre 2022 e 2023, ela vem estudando teatro musical. E fomos assistir esse final de semana o Beetlejuice. Então, eu queria trazer o simbolismo, né, psicológico, a análise, porque eu me surpreendi, apesar de ser um musical, né, que tem muito palavrão, tem muita, né, meio escrachado, mas é uma comédia, mas por trás da comédia, por trás do cômico, também como eu gosto muito de estudar teatro e gosto de ver toda essa simbologia das artes cênicas, né, então tem uma simbologia, me surpreendeu porque o Beetlejuice tem muita simbologia da psicologia analítica, né, para a gente interpretar, o quanto ele traz de mensagens subliminares através dos símbolos mesmo, através de todo o figurino, das cores, né, a começar pela roupa do próprio Beetlejuice, que é preto e branco, então simboliza esse lado luz e sombra, tem a questão dessa cobra, essa serpente que está aqui, né, essa serpente que acaba sendo o grande medo do Beetlejuice, porque ela acaba comendo os espíritos mortos, então tem toda essa simbologia da serpente que é que captura a vida, né? A questão da serpente, do simbolismo da serpente, enfim. Vou trazer um pouquinho dessa, tentar trazer de uma forma breve aqui essa análise. Então, por trás desse humor, né, ele é uma peça de humor meio gótico, meio sombrio, uma estética mais gótica mesmo, só que aprofunda a reflexão sobre o luto, sobre questões do inconsciente, sobre as nossas sombras. Trabalha bastante o complexo materno que a gente vê. Aqui eu não vou dar spoiler, tá? A gente fazer a análise, mas sem dar o spoiler. Mas a gente vê que existe um complexo materno, tanto do Beetlejuice em relação à própria mãe, como um complexo materno da Lydia Dietz, né, que é uma das atrizes principais também, que é uma jovem, uma das protagonistas, que ela vive aprisionada pela perda da própria mãe. Então, ela sofreu a morte da mãe, e o que ela busca, na verdade, não é a morte, mas ela busca esse retorno simbólico do contato, da conexão com a mãe. Você vê que ela sempre está buscando é, conexões, ela busca ser vista, porque após a morte da mãe ela não pode falar, né, a família, o pai decide não falar o nome da mãe, não falar sobre isso. E olha a importância da elaboração do luto, né, num processo, quando você passa por um processo de luto, como é importante falar e elaborar o luto. Então, na psicologia analítica, o Jung descreve o complexo materno como uma força psíquica que todos nós vivenciamos e que ele pode ser uma força, um complexo materno positivo ou também um complexo materno negativo, que nos aprisiona e nos deixa ali fixo em algumas situações. Então, quando a imagem da mãe se torna idealizada demais, o nosso ego acaba perdendo a capacidade de viver por si mesmo, ou a gente fica muito preso no complexo materno ou na imagem da mãe. Então, na peça, né, a mãe morta, que eles têm até uma música que fala mãe morta, então a mãe morta da Lídia torna-se assim uma presença dominante na vida dela, uma presença que inclusive paralisa a vida dela, né? Ela impede ela de crescer, impede ela de sair, de ir para a vida. Então por isso que a Lídia se refugia, né, nesse mundo mais fechado, mais introspectivo dela mesma, uma solidão. Ela mergulha no inconsciente, então tem todo o simbolismo de ir lá no fundo, né, no mundo dos mortos, para tentar resgatar essa mãe. E aí, quando ela tenta resgatar essa mãe, ela tem uma sensibilidade mediúnica, que ela acaba vendo os pais, o pai dela junto com a nova madrasta, se muda para uma casa e ela começa a ter visões, né, das pessoas que moravam ali, das pessoas que já tinham morrido naquela casa. E ela acaba tendo contato com quem? Com o arquétipo do trickster. Então, o Beetlejuice, que é esse aqui que está na imagem, ele é o próprio trickster. Simbolicamente falando, ele é essa luz, essa sombra, ele é às vezes bom, às vezes mal, às vezes irritado, às vezes sentimental, emocional. Então, ele é a personificação do trickster.
na peça. Então ele é esse espírito caótico que representa tudo aquilo que a Lídia meio que reprime, né? O desejo, o riso, o impulso. Então eles se encontram, né? As sombras se encontram e eles acabam tendo esse encontro e vai viver essa história que é apresentada no musical, inclusive chama Beetlejuice o Musical, 3 vezes, né? O musical, 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 que tem toda essa simbologia do 3, que tem que ela, o Beetlejuice ele precisa que alguma pessoa viva, né? Que esteja viva. Então essa relação entre o inconsciente e o consciente, o mundo que está morto, o mundo espiritual e o mundo material, ele precisa que alguém fale 3 vezes. Então tem toda essa simbologia do número 3, né, da trilogia, do trígono. E aí, indo mais um pouquinho, o Beetlejuice também ele é uma sombra criativa, então ele tem um potencial criativo, uma força criativa, ele surge como um instinto que foi negado, né? Muitas vezes a gente nega essa sombra, o que é distorcido, e ele agora ele vai e explode de uma maneira até muitas vezes grosseira, muitas vezes, né, desconexa, mas ele está manifestando essa sombra do inconsciente. E aí, porque a Lídia ela ficou presa no luto, né? O luto prendeu ela. E o mundo dos mortos, com suas figuras caricatas, esse humor macabro que a peça vai trazendo, simboliza esse inconsciente coletivo, repleto de imagens. Então, a Lídia ela desce lá no mundo para tentar resgatar essa mãe, ou seja, ela entra em contato com as próprias sombras. E ela acaba indo nessa jornada alquímica, né, pensando na visão da alquimia. Então, no início, a gente percebe que tem também as 3 fases alquímicas, que a primeira fase é a Nigredo, onde ela vive aquela escuridão, o luto, a dissolução da própria identidade. Depois, quando ela encontra o Beetlejuice, ela vai para a segunda fase alquímica, que é a Albedo, quando as coisas começam, ela começa a despertar daquele luto, né? Então ela começa a confrontar as questões do próprio inconsciente que estão reprimidas, e quando finalmente ela aceita e escolhe retornar à vida, né? Sair do mundo dos mortos, como tem até na mitologia grega, ela volta à vida, então ela alcança a Rubedo, inclusive no final, um pequeno spoilerzinho aqui, tem o figurino vai todo para uma cor vermelha. Então é a rubedo, que é a fase alquímica do renascimento da consciência. Então ela retorna à vida, ela renasce. No fundo, a mãe que ela buscava não estava fora, mas dentro dela mesma. E o reencontro, com esse reencontro simbólico com a mãe, que desperta aquele feminino interior dela e ela acaba desabrochando, saindo da Nigredo, que ela vestia só preto, e ela começa a voltar a, a, a ter pulsão de vida, a ter vontade de viver. E aí vai mostrando, né, que a gente não precisa ficar preso no sofrimento, né? E Beetlejuice, com toda a sua irreverência, com o seu jeito escrachado, ele é esse guardião, e ele também tem um resgate com a própria mãe, também, que já tinha falecido. Lá vai mostrar esse resgate, que ele tem essa reconexão com a mãe dele, do Beetlejuice, e ele acaba também renascendo simbolicamente, saindo daquele aprisionamento que ele estava, né? Ele estava preso também no próprio conflito, e ele acaba saindo desse conflito depois de ter um resgate com a própria mãe. Então, o musical, gente, lembra que todo luto é também um chamado à própria transformação. Precisamos descer nesse mundo das nossas sombras internas para reencontrar a nossa luz e a nossa força para a vida. E o riso, né? Por ser, tem esse alívio cômico, sempre na peça tem vários momentos desse alívio cômico, porque está falando de um assunto super importante, denso, mas tem um alívio cômico da comédia, e a comédia nos resgata, né, de uma forma leve, falando de assuntos tão pesados. Então, é isso. Essa foi uma análise, tentei fazer de uma forma bem rápida, com alguns pontos aí da visão da psicologia e alquimia, trazendo toda essa simbologia riquíssima que o Beetlejuice apresenta. Recomendo, está em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Liberdade. E aí essa é a dica da semana aí sobre arte, cultura, e quem gosta de ouvir essas análises, eu tenho outros vídeos aqui nas redes, no YouTube. E é isso, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.